pessoal ainda tá entrando. Ô, CRFRJ, excelente. E é logo uma cenada, né? Entrar a cargo da profissão não tem como, né? A gente tem que valorizar sempre. Nilson, meu grande amigo. Debs. Tayane. O pessoal tá entrando aí. Vamos aguardar um pouco, né? Tô tentando aqui melhorar. Tânia, ó. Excelente a entrevista, como sempre você é. Maravilhosa, Tânia. Orgulho de ser seu amigo de profissão e orgulho de ser seu amigo e trabalhar com você. Você é profissional diferenciado, excelente. Parabéns mesmo por tudo que você sempre faz e é. Iveson, meu amigo, Júlio, Diogo, a Monique. Pessoal, vamos esperar, né? Enquanto a professora Luciane está entrando. Eu já queria fazer uma retratação do que eu falei ontem. Ah, ela aí. Vou chamar ela agora para entrar. Só um momentinho. Eu vou pedir para ela desculpa, né? Ao vivo. Essa parte é importante, né? De pedir desculpa ao vivo. Lu, boa tarde. Tudo bem? Tarde. Tudo bem, e você? Isso aí, que legal. Fiquei muito feliz de você ter feito... eu ter feito, perdão, o convite para você ter aceito. É uma coisa que eu já estava querendo falar há algum tempo sobre essa ideia toda de exame. O pessoal com muita dificuldade de qual tipo de exame, por que demora, o que está acontecendo. Então, assim, um monte de coisa. E na hora, quando eu pensei em alguma coisa sobre exame, amostras biológicas, eu lembrei de você, pessoa acho que mais qualificada que poderia estar falando sobre isso. E eu queria te pedir uma desculpa já ao vivo aqui, que eu falei que você trabalha fazendo teste. E não. Então, assim, todo mundo está ouvindo isso. Então, assim, ela não trabalha fazendo teste, tá? Eu vou pedir primeiro, Lu, para você se apresentar, falar um pouco da sua formação e do que você faz agora de verdade, e não o que eu falei lá, que eu acabei me enganando, para o pessoal que está entrando aí poder estar sabendo. Antes de você se apresentar, eu vou pedir para o pessoal que entrou. Tem 15 pessoas assistindo. Aqui embaixo tem uma setinha, ela parece um aviãozinho, né? Clica ali, compartilha para o máximo de pessoas que vocês têm, porque essa live é uma live extremamente importante, eu acho, principalmente nesse momento agora que a gente está. E aí depois eu vou perguntar a sua opinião sobre uma pergunta relacionada a esse momento, para a gente divulgar para o máximo de pessoas as informações mais corretas e concretas relacionadas a exames e amostras biológicas, mesmo sabendo que, hoje, após aquela entrevista sensacional da nossa ilustríssima professora, amiga, Tânia Lemos, moça, né? Excelente, já esclareceu muita coisa e hoje você vai dar uma ampliada aí nesse esclarecimento para o pessoal. Lu, é contigo, se apresenta aí e fala para o pessoal, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciane Faria Silva. Eu sou, primeiramente, técnica de laboratório. Lu, eu posso te pedir um favor? Você tem um microfone aí? Tenho. Tem? Coloca aí um fone de ouvido, que parece que teu som sai melhor com fone de ouvido. Porque tá um pouquinho baixo aqui. Eu tô com fone e tô te ouvindo baixo, entendeu? Deixa eu melhorar. A gente faz ao vivo, né, Bruno? É isso aí. Eu também aprendi com o Wallace ontem. Ele colocou, depois eu vi um vídeo que eu botei, o som tava baixo. Eu falei, putz, tem que colocar um fone que fica melhor. Vai lá, Lu, contigo mesmo. Fala aí, vê se o microfone tá perto assim, ó, pra você falar. O pessoal deve estar com algum problema da conexão aí, mas já já ela volta, tá? Aí, voltou. Fala aí, Lu, pra ver se dá pra ouvir. Tá baixo. Tá baixo. Aumenta o volume aí do microfone, talvez a... Vê se melhorou. Ah. Excelente, excelente. Aí. Tá melhor? Manda ver na tua apresentação aí pra galera. Vamos lá, pessoal. Professora Luciane, doutora Luciane.
Obrigada, Bruno. Sou técnica de laboratório, né, e trabalho no LACEN, né, como técnica de laboratório. Fiz a minha graduação em biologia primeiro, né, aí fiz especialização em bacteriologia clínica, fiz a faculdade de farmácia, fiz a pós-graduação em análises clínicas, fiz mestrado em medicina laboratorial, né, e tecnologia forense, e o doutorado em microbiologia médica. O que eu disse, não tinha pessoa melhor para poder falar sobre o assunto. É você mesmo. Lu, E eu já estou no LACEN 19 eu vou te anos, fazer algumas Bruno. perguntas que eu... Oi? Eu já estou no LACEN há 19 anos. Pessoal, ó, não tem. É ela mesma que vai tirar o máximo de dúvidas que a gente possa ter agora nesse momento. Lu, algumas perguntas foram surgindo em outras lives, né, que eu fiz com o Wallace, com o Iveson, relacionadas à parte dos exames. Sim. Eu queria que você falasse inicialmente quais são os tipos de exames que existem para poder tentar fazer o diagnóstico aí do SARS-CoV. Tá. Os exames que a gente tem é o RT-PCR, né, que é o mais utilizado, é o padrão ouro dentro do diagnóstico. Nós temos a sorologia, tá? Dentro da sorologia, nós temos duas metodologias que podem ser usadas, que é o ELISA e gente, agora não sai o nome. Quimioluminescência, que é uma das técnicas que a gente usa. E também tem o teste rápido, tá? O TR. Sendo que o teste rápido, como a nossa querida doutora Tânia falou hoje, ele está sendo disponibilizado para os profissionais de saúde em locais específicos, pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, por exemplo, teve testagem, acho que foi dia 7, semana passada, no Gasola, para os profissionais de lá. Então, são alguns pontos referenciais para esse tipo de testagem rápida para profissionais de saúde, né? Como ela bem falou, esse teste rápido não está liberado, né, para venda ainda, né? Porque a gente não tem uma legislação, a nossa vigilância sanitária ainda não liberou, tá? Só para os profissionais de saúde em locais específicos que estão fazendo e atendendo pacientes de corona. Tá, mas aí são pacientes esses profissionais que são suspeitos mediante os sintomas já apresentados, não é isso? Lu, escutou? Lu, você escutou o que eu falei? A Lu deve estar conectando aí de novo. Vamos lá. Alguém me perguntou como é que compartilha, tá bom? Aqui embaixo tem um símbolo que ele parece uma seta, né? Uma seta assim lateral. Clica ali e compartilha na sua rede de contatos do próprio Instagram. Lu? Tá me ouvindo, Lu? Ela deve estar conectando aí novamente. Ela comentou, né, sobre os testes que a gente tem, o teste rápido e o teste do RT-PCR e a quimiluminescência, que seriam os testes chamados de padrão ouro, né, os de melhor eficácia, para poder fazer a referência. Lu, repete, por favor, que eu te perguntei em relação ao pessoal que vai fazer o teste, se é somente o pessoal que tem os exames, os sintomas clínicos caracterizados, profissionais de saúde e pessoas com sintomas clínicos caracterizados. É que picotou aí quando você estava falando e travou. Teve pessoas que estavam afastadas com sintomas e eles foram às unidades, né, com máscara, com todo cuidado, para fazer o teste também. Entendi. Então, pessoal, vocês ouviram aí parte, né, que tá picotando. Lu, sua conexão não deve estar muito legal aí. Vê se você consegue achar um lugar legal. Pera aí. Tá picotando. Tá. Pessoal, calma que tá voltando. Isso é uma coisa que é normal. O meu também estava travando aqui. Tenta aí. Enquanto isso, pessoal, que ela tá voltando aí, ela vai repetir. Pode deixar, tá, Vanessa? Aqui embaixo, tá? Compartilha para o máximo de gente, para a gente alcançar
um público bem maior. Vê se melhorou, Bruno. Essa live melhorou sim, Lu. Essa live ela é muito importante, que fala sobre a parte toda dos exames, e as pessoas estão com muita dificuldade. Lu, eu vou te fazer a pergunta de novo, que o pessoal recebeu picotando, tá? Perguntar sobre os testes, né, relacionados a esses pacientes. Melhorou sim. Se são só para pacientes sintomáticos graves... Tá pedindo para eu repetir aqui, Bruno. A Vanessa pediu para repetir. Isso mesmo. Isso, repete aí, por favor. Então, olha só, o teste rápido, tá? Ele está sendo feito para profissionais de saúde, tá? Seja ele com sintomas ou não, tá? Porque aquele profissional, ele pode ser portador, não está com sintoma nenhum e está transmitindo, tá? Então, não é exclusivo de pessoas sintomáticas, tá? Então, no entanto que profissionais que já estavam afastados voltaram, né, mesmo com sintomas, voltaram para fazer o teste só para confirmar, porque poderia ser uma síndrome gripal normal, tá? Então, nesses postos, o Raul Gazola foi o último, agora o outro eu não lembro qual foi. Nesses locais foram os profissionais de saúde, sintomáticos e não sintomáticos. Tá. E aí, assim, acho que tem que ficar bem claro para o pessoal que tratar sintomático e assintomático é bem complicado, porque são maneiras de expressão imunológica diferentes, né? São IgGs diferentes. E aí o teste é diferente. O pessoal não tem muita ideia disso. Você consegue falar um pouco disso pra gente, por favor? Porque eu acho que as pessoas ficam com muita dificuldade, assim, quantos dias que vai dar um resultado, quantos dias que dá positivo, depois de eu ter vai dar positivo também. Explica isso, por favor, pra gente. Então, o que acontece? Tem um kit da Biomanguinhos que está sendo distribuído, né? Mas os demais kits também que fazem o teste rápido, eles detectam o seguinte: o Ministério da Saúde determinou que é para ser feito a partir do 7º dia do início dos sintomas, tá? Por mais que o kit da Biomanguinhos determine que a partir do 5º dia já é detectado, tá? O Ministério preconizou 7 dias, tá? O teste do Biomanguinhos, ele faz simultaneamente IgG e IgM. Tá? Entendi. Ele faz simultaneamente. Só que tem um outro teste que é muito interessante, que eu não sei se a maioria sabe, que a gente detecta IgA. Tá? Por que Entendi. IgA? O IgA, ele é uma imunoglobulina, né, que protege as nossas mucosas. Então, quando a gente tem algum problema respiratório, né, a fase aguda é detectada por IgA e não por IgM, no caso dos respiratórios. Então, já tem um método, já tem uma fabricação, né, desses kits com detecção de IgA e IgG, e não IgM e IgG. Isso é muito interessante, porque a gente, na verdade, a gente esquece, quando a gente estuda imunologia, a gente esquece, né, das outras imunoglobulinas que podem ajudar. E no nosso caso respiratório, por se tratar de mucosas, a imunoglobulina ela é uma imunoglobulina de mucosa, né, então nosso trato respiratório está protegido por ela. Né? Então, tanto o orofaringe quanto o nasofaringe está protegido por essa imunoglobulina. Tá? E a especificidade, a sensibilidade dela é de 100%. Ela é 100% sensível e ela é específica 92,8%, se eu não me engano. Isso também poderia afetar naqueles casos de resultados falso negativos, né? Sim, Se não utilizasse a IgA. Entendido. Sim. Pô, excelente, excelente. Lu, tem 2 perguntas aqui, eu vou fazer elas juntas, tá? Eu acho que você já deve ter visto aí. Parece que foi a Tânia que fez. Ela perguntou da capacidade diária de realização de testes PCR aí no LACEN. E se existe algum protocolo para receber as amostras, porque ela ressaltou que em São Paulo teve reclamação que as amostras não estavam sendo bem armazenadas, e aí na hora do teste não daria um resultado esperado. Fala um pouco da capacidade diária aí do LACEN, de fazer PCR, e do protocolo para receber amostras aí, se tem algum, por favor. Então, lá no LACEN, a gente está tendo plantão de 24 horas. Né? Então, lá está funcionando 24 horas para dar conta dessas amostras. Né? Teve um quantitativo no final de semana, né, que foi falado, que deu aproximadamente 1.000 amostras de entrada. Nesse feriado, né? Porque foi feriado. Então, quer dizer, foi feriado para o pessoal, não foi. Mas o pessoal foi entregando amostras lá
está entregando direto, né? Então, a princípio, esse quantitativo foi de 1.000 amostras nesse feriado prolongado, né? E outra coisa que você me pergunta, que você falou, as amostras, tá? O CDC, juntamente com o Ministério da Saúde, juntamente com o Instituto Adolfo Lutz, eles fizeram alguns protocolos, tá? O do LACEN, eu estou finalizando esse protocolo do LACEN de recebimento de amostra para o LACEN, né? O LACEN recebendo essas amostras, por quê? Porque a amostra que a gente considera ideal seria do trato respiratório, tá? Sendo que do trato respiratório superior, a gente teria que receber 3 suaves. Um de cada narina, então seriam 2, e um de orofaringe, tá? E os 3 juntos no mesmo tubo Falcon com o meio mínimo essencial para cultivo celular, tá? Que é o meio de MEI, e tem alguns que chamam meio de L15. Entendi. Tá? Entendeu? Então, tem que ser colocado dentro desse meio os 3 suaves. Entendi. Né? E tem locais que colocam separado, enviam separado. Né? Então, esse cuidado seria trato respiratório superior, os 3 suaves, e trato respiratório inferior, como lavado, aspirado traqueal ou brônquico, secreção aspirativa, escarro também pode ser. Uhum. Eu ia te perguntar uma outra coisa, passou aqui. Eu já vou responder aqui a minha amiga Vanessa, ela tá meio desesperada nisso. Ela perguntou se reduz a eficácia do teste rápido sendo IgG e IgM. E você pode dar um falso negativo caso ela seja assintomática. Você responde isso aí para ela, por favor? Então, todos os testes têm essa possibilidade de ter um falso positivo, tá? E falsos negativos. Então, a gente sabe como que qualquer teste que existe. Deixa bem Exatamente. Claro que não é esse especificamente, né? Isso, perfeito, né? Não é só esse. Qualquer teste pode ter essa variação. O que a gente está vendo muito? Falso negativo. Muito falso negativo. Isso isenta de estar com corona? Não, não isenta. Porque se ele tiver tudo relacionado a sistema imunológico, vai depender de cada um. Vai depender de cada resposta de cada um. Então, hoje eu recebi um vídeo maravilhoso que foi a Marilene lá do laboratório do LACEN que me enviou, uma explicação maravilhosa da ação do Covid como sistêmico e não mais como respiratório. Entendi. Tá? Se vocês quiserem, depois eu até distribuo para vocês, porque assim, outros exames laboratoriais também podem ajudar. Não sei se vocês já viram. LDH, dímero D, que é o fragmento da fibrina. Né? Então, outros exames podem auxiliar nessa desconfiança. Né? Porque hoje a gente sabe que o RT-PCR ele está sendo feito em pacientes graves. Tá? Que foi o que foi protocolizado. Então, o protocolo é esse. Tá? Pacientes graves faz RT-PCR. Entendi. Lu, tem um teste também, eu posso te dar uma informação, até eu comentei ontem na live com o Alas, que o pessoal também está fazendo agora ferritina. Sim. Por quê? Sim. Porque parece que tem um artigo que saiu aí mostrando a modulação, né, na cadeia beta-1 da hemoglobina lá, alterando a característica de ligação do ferro, né, na porção M. E isso iria dar uma outra ideia relacionada, né, à fisiopatologia e não o ataque do processo inflamatório que o pessoal estava achando. Muitas pessoas divulgaram isso como uma fisiopatogenia. Eu achei muito precoce, porque foi um artigo que eu vi, e aí as pessoas acabam utilizando essa informação como uma informação, a informação da vida delas e acabam gerando... espalham essa informação de uma maneira que não acho que seja legal. Mas eu acho que é interessante fazer a dosagem de ferritina, dedímero e vários outros processos, outros exames, né? Já vi colegas falando que é interessante ver a dosagem de hemoglobina, ver hematócrito, ver tudo, porque tem essas alterações. A gente já começou a pensar em protocolo, administração de eritropoetina, administração de reposição de hemácia com transfusão, e várias outras coisas foram surgindo em cima desse artigo. Mas uma coisa que a gente pode chegar e bater o martelo lá, é isso. Porque hoje eu estava procurando, eu achei um artigo falando de modulação de resposta direta imunológica do Covid. Ou seja, a resposta sistêmica imunológica, com alteração de
de expressão de linfócito. E um dos artigos que eu li falava, e aí de novo, tá, gente? Vou deixar bem claro. Eu li um artigo falando disso, tá? Não é o que vai acontecer. Que o Covid, ele atacava a célula T. Então, assim, de alguma maneira, tá? Ele atacaria a célula T ali e estaria influenciando diretamente na célula T. Então, aparentemente teria um efeito como se fosse o HIV. Então, cara, assim, é uma forçação de barra muito grande que a gente tinha em relação a esse artigo. Assim, eu só comentei para dizer a minha opinião. Eu acho legal que é uma ferramenta de estudo, como todos os outros ferramentas de instrumentos farmacológicos que a gente pode ter, de instrumentos todos bioquímicos, de dosagem de diversas coisas, para a gente tentar fazer um rastreio, porque essa doença é uma doença nova. De patologia, tudo é uma ideia de descobrir o que está acontecendo, descobrir como que ela se desenvolve, descobrir de como ela transmite de um para o outro, a ideia toda do isolamento social. Então, assim, surge várias coisas relacionadas. Legal da gente levantar, a gente falar mesmo do foco, nosso é o foco científico relacionado a todas as amostras. Eu ia te fazer uma outra pergunta. Bruno. Oi, fala. Fala aí, fala. Uma das coisas interessantes de um artigo que eu estava olhando também, desses exames complementares, é que a maioria, tudo dá alterado, dá aumentado, né? A albumina dá baixa. De todas da parte bioquímica, a albumina é a que dá baixa. Entendi. Eu achei isso... Isso é muito importante, cara. A albumina é muito Sim. importante. Fazer... Sim. Pode ser sistêmico, né, com a redução de albumina. Talvez, né, entrar no protocolo aí, uma reposição de albumina, se fosse necessário, obviamente em cima dos exames. Sim. Lu, eu te perguntar outra coisa. Pergunte. Esses testes aí, a gente viu que foram liberados aí um monte de laboratório para produzir o teste. Tá? Uhum. Você tem informação se esses testes estão sendo certificados pela Anvisa a tempo? Então, o que acontece? Só existem 17 kits autorizados e liberados pela Anvisa. Tá? Existe até uma lista. Tá? Então, só esses 17 que foram liberados e autorizados pela Anvisa. Tá? E esses novos testes têm que passar por validação, não tem como. Tá? Esses 17 já foram. Esses 17 já foram. Tá? Mas os outros que estão vindo assim, a Anvisa ainda não liberou. Tá? Vai ser dado como validação ainda, tá? Mas já tem 17, um deles, né, dois deles, na verdade, um é o molecular e o outro é o teste rápido da Biomanguinhos, e ele está liberado pela Anvisa. É um dos testes que está liberado pela Anvisa. Que parece que foi esse também que foi distribuído um monte de unidade de saúde aí para a gente estar fazendo. Isso, exatamente. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui relacionada à parte, vamos dizer assim, de opinião sua em relação ao panorama. Tem um aqui, o CRF hoje, tá? 33. Então, vai aumentar de 17 para 33. Para 33. Então beleza. Vai aumentar então, bastante. Já é bem melhor. Até Sim, porque a gente está vendo... 17 no momento. E a gente está vendo uma problemática muito de acesso e outra, de preço. Hoje até passou em vários meios de comunicação que estão cobrando valores absurdos para se fazer a testagem. Sim. Então, e assim, o plano de saúde não cobre. E o plano não cobre. Então, assim, tá bem complicado isso. Eu acho que as pessoas estão numa corrida incessante para testar. E, opinião minha, né? O interessante seria fazer o rastreio igual foi feito lá na Coreia do Sul. Eles fizeram um teste em massa e conseguiram dar uma rastreada. Porém, acho que a Nova Zelândia também fez algo do tipo, Israel. A gente não tem nem como comparar esses países com o Brasil. O Brasil ele tem dimensões continentais, então ele parece um continente, ele é muito grande e a gente não consegue alcançar, não tem braço suficiente para o tamanho da população brasileira e a quantitativo de testes. Então, acho que a estratégia que foi medida até agora, que realmente é testar sintomático grave,
né? Eu já relatei que eu tive alguns sintomas, eu não sei se não vou testar. Talvez depois eu teste para saber se realmente eu tive. E eu acho que as pessoas... A gente que tá... quem tá no front é complicado. Eu não tô no front, mas minha esposa tá. Ela voltou a trabalhar hoje. Então, assim, eu espero que ela continue bem e eu continue bem. Né? Ainda estou em processo de recuperação, posso dizer que eu estou em 70%, 80%. Já estou me sentindo bem melhor, mas acho que 100% ainda não estou não, porque eu ainda sinto um pouquinho de falta de ar. E eu estou, mesmo assim, meto a faca no dente e vamos atrás que a gente tem que trabalhar. Né? Então é bem complicado, eu acho que em relação ao preço. Eu ia te perguntar o seguinte, lá no LACEN você está fazendo o que com os testes? Você está criando um protocolo? Você está criando um protocolo de validação? Não, na verdade eu estou fazendo um protocolo de envio de amostras para o LACEN. Por quê? Uma das problemáticas que a gente tem é a amostra errada. Esse não é o momento de errar. Esse é o momento da gente tentar agilizar o máximo que a gente pode. Então, a gente tem que receber das unidades, dos hospitais, uma amostra correta, acondicionada correta, para o restante do procedimento dar certo. Tá? Porque, por exemplo, não adianta você ter um kit de última geração, tá? Se lá na ponta que foi a coleta, ela foi feita de maneira errada, com material errado. Tá? Então, isso é o que o CDC está preconizando, colher o material correto. Tá? Porque foi feito o teste tanto na China, tá, quanto o CDC, eles fizeram a análise das amostras, que a amostra teria mais potencial da gente conseguir essa amplificação, essa carga viral. Tá? O trato respiratório, ele apresentou 92% de carga viral excelente para poder fazer o RT-PCR, tá? Em compensação, sangue não. Sangue não é legal, sangue é 0%. O sangue eu posso fazer o plasma, o soro para fazer ELISA, né? Para fazer uma sorologia, para fazer uma outra metodologia. Mas sangue não é indicado, por exemplo, para RT-PCR. Diferentemente, quando a gente fala de meningite a gente já recebe sangue. Entendi. Então, as pessoas têm que entender que são protocolos diferentes, porque se trata de micro-organismos diferentes. Tá? No caso da meningite, sendo bacteriana, eu consigo pegar essa amplificação a nível sanguíneo. No caso do Covid, não. No caso do coronavírus, a gente não consegue fazer isso. No entanto, que a gente consegue 29% de isolamento nas fezes. Os casos que estão aparecendo agora estão aparecendo com diarreia. Entendi. Então a gente já tem 29%. Aí então, quando tem sintomatologia de diarreia, também é interessante fazer uma coleta de fezes, então, que já auxilia melhor Nesse caso, não, porque o protocolo pede trato respiratório superior e inferior. Tá? Entendi. Mas lá na China eles fizeram, e o CDC também fez. Então, pode ser que o protocolo, a gente pode ser que, eu até vou ver isso lá no laboratório, para até poder ajudá-los também, para ver se eles não podem, já como está mudando os sinais e sintomas, se já tem uma metodologia baseada em amostras de suave fecal, retal, fezes, porque seria interessante. Eu vou te perguntar, você vai me falar lá da maneira que você recebe. Os suaves que vocês recebem lá são suaves de algodão? Sim. Ele não pode ser com alginato de sódio. E não pode ter haste de madeira. Então, isso aí são informações que são extremamente importantes, porque o profissional de saúde que está lá na ponta da cadeira tem que ser muito bem instruído, por isso a necessidade desse protocolo, dele fazer a coleta correta, e aí para o material chegar para vocês da melhor maneira possível. Que mesmo exatamente o que você falou, tendo um material de última geração, com um custo elevado para ser realizado esse teste, você tem um material de coleta que foi feito de maneira errada ou de maneira não adequada, né, vamos dizer assim, atrapalha todo o resto do processo. E aí a culpa não é de vocês que estão talvez lá pegando a amostra para testar, e sim no ato da coleta da amostra. Né? Na verdade, o ato da coleta eu acho que é o local mais importante para se ter uma ideia melhor do diagnóstico lá depois na realização do exame. Eu te perguntei do algodão porque eu li um artigo falando, um artigo até chinês,
E logo na outra semana que eu li o artigo, os Estados Unidos correu atrás de comprar um monte mesmo de suave de Hylon, que é de material sintético. Isso aí. Na semana seguinte desse artigo, né, saiu isso. Fala para mim sobre esse suave, a diferença dele para o suave normal. Então, esse suave, eu tô até com ele aqui, tô até com o protocolo aberto aqui, né, que é uma das coisas que foi preconizada, porque ele não altera, ele não interfere na cadeia de multiplicação viral, ele não tem essa interferência, como os outros têm, tá? Até a madeira, que também pode alterar. Então, na dúvida, a gente utiliza aquilo que a gente sabe que não vai causar interferente nenhum. Tá? Então, esse SUAB foi o preconizado por isso, porque ele não tem interferência na carga viral. Então, por exemplo, a menor carga viral que eu tiver, eu vou conseguir pegar. Outra coisa importante, Bruno, as pessoas também esquecem o seguinte: eu não tenho esse SUAB, eu não tenho esse meio. Existem locais específicos que podem pegar esse meio de transporte, tá? E os SUABs. Um deles é o LACEN. Entendi. Tá? Então, o LACEN, através de um ofício, né, a unidade manda para o LACEN, para a direção, o ofício solicitando tantos SUABs e tantos meios de transporte. Tá? Então, o LACEN é um deles. Tá, e aí isso aí é tudo por meio de solicitação mediante um juiz ou por solicitação médica é encaminhado lá um ofício para o LACEN e o LACEN vai fazer essa coleta? Não faz a coleta, ele distribui só e distribui o material, isso. perdão. Normalmente são as unidades que pedem, tá? Então são as unidades que fazem essa solicitação por ofício, a direção recebe, né? E encaminha para o setor que faz a separação dos SUABs e a pessoa leva, tá? Então, mas tem que estar condicionado direitinho, porque não é só... o Jonathan está perguntando, inclusive, as privadas. Também, as que não tiver, vocês pode-se enviar o ofício, tá? E outra coisa, Bruno, as pessoas esquecem de um detalhe. A coleta deu errado, beleza, a gente sabe que vai ter que coletar novamente. Só que a gente não pode esquecer, eu fiz uma coleta maravilhosa, aí eu não acondicionei o meu meio de forma correta na hora que eu fui lá buscar, e os meus SUABs também não dá certo. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que lembrar disso. Por isso a ideia desse protocolo que você falou, né? Que vocês estão aí tentando normatizar, né? Que foi até um pouco da pergunta aí do Jonathan, né? Quem pode buscar o SUAB e o meio? E tem que ser uma pessoa que tem que ter esse protocolo aí na ponta da língua. Sim, porque... ou até mesmo a ideia é a gente distribuir esse protocolo para as unidades, porque quem vier, tá, já vai vir com uma caixa de isopor, sei lá, vai vir com um cooler, com a temperatura lá indicada para transportar esse meio, porque não adianta a gente fornecer o meio, fornecer tudo, e ele ser transportado para a unidade para usar na coleta de forma errada, ser armazenado erradamente. Isso também não é legal, não é bom. Tá? Então eu posso fazer a coleta perfeita, né? Que a coleta perfeita seria o quê? Eu introduzir esse SUAB, no caso da região nasal, né? Introduzir o SUAB o máximo que a gente puder, como a gente sabe que ele não é haste flexível, ele é um SUAB grosso, não é para empurrar, a gente não vai conseguir vir até aqui em cima, no seio, né, nasal, a gente não vai conseguir. Mas é introduzir o máximo que a gente pode e fazer movimentos circulares, para poder puxar essa secreção, para ele absorver essa secreção que está ali. Fez da primeira narina, pega um outro SUAB, faz da segunda narina, pega o terceiro SUAB e faz orofaringe sem encostar, né, na parte posterior, sem encostar na língua, para não ter contaminação bacteriana para esse tipo de amostra. E colocar os 3 SUABs no mesmo tubo falco com o meio de transporte. Para tentar aumentar ali a carga viral, né? Se você coletar, tem uma carga viral maior. E aí vai ficar, obviamente, vai ficar no meio, né, específico ali, e vocês vão estar coletando do meio específico para poder estar fazendo os testes, não é isso? Isso. Aí o que acontece também, Bruno? Parece que é um erro, mas a gente tem que falar. O SUAB é maior que o tubo Falcon. Fato. Eu tenho que enfiar 3 SUABs ali dentro. Então a gente corta. Corta que ele vai encaixar e vai fechar. Então corta num tamanho que você consiga fechar para também não vazar o meio durante o transporte. A Vanessa está perguntando aí de treinamento. Então, Vanessa, o protocolo aí que está se normatizando é esse treinamento. O protocolo ele vem o passo a passo, né? E aí a Lu pode confirmar comigo se é isso mesmo.
ele vai vir ali o passo a passo, é um protocolo que ele tem que vir explicativo, que o profissional que lê-lo, ele vai conseguir fazer, né? Então acho que assim, não é uma necessidade muito grande de um treinamento agora, vai ser difícil, mas o protocolo certamente ele está sendo preparado da melhor maneira possível e quem lê vai conseguir fazer, até porque muitos dos profissionais de saúde que fazem a coleta já estão acostumados a fazer coleta. Eles só vão ser instruídos, né, a fazer a coleta para esse fim, né, dentro das especificações para esse fim, para aumentar a precisão do teste. Porque muitas amostras certamente são perdidas aí nesse transporte, nesse transbordo, né, vamos dizer assim. E aí acaba atrapalhando muito toda essa ideia do diagnóstico que a gente está fazendo. Outra isso, coisa, tá Bruno, isso está certíssimo. Outra coisa, eu estou fazendo de uma maneira que tem até desenho. Ah, excelente, aí pronto. Acabou. Se tem um desenho... Então, excelente. Lu, pelo que eu te conheço, vai sair padrão... Nem padrão ouro, vai ser padrão diamante. Porque eu lhe conheço, sei do todo o seu empenho, né? Já te conheço há pelo menos uns 8 anos aí que a gente convive junto, né? Então eu te conheço e sei realmente da tua capacidade. Não é à toa que na hora de pensar em algo relacionado à parte de exames, eu pensei em você. E esse protocolo, gente, tenham certeza, do profissional de saúde que pegar, vai conseguir entender sim e vai conseguir fazer o melhor. Obviamente, ele tem que seguir as recomendações do protocolo. Se não seguir, a gente não garante que a amostra vai manter a sua estabilidade, né? E vai lá no resultado dar o que a gente estava esperando. Não é isso? E uma coisa que a Vanessa está preocupada, uma coisa perfeita que ela falou, a gente não está tendo tempo de treinar. Como é que a gente vai treinar no meio de uma pandemia? Não tem como. Então, o protocolo ele tem que ser o mais didático possível. Entendeu? Bem didático possível. Igual a Luciene, bem didática. Tá? Ela não te conhece, Lu. Ela não te conhece. Então, tá bem didático, tá ilustrativo. Depois vocês... Eu vou depois que eu vou me enviar lá para a direção, né, para eles autorizarem. Então, tá bem assim... Eu fiz um esquema. Daqui para lá, para cá, o que você faz? Então, assim, é para não errar mesmo. Para não errar mesmo. A única coisa que nesse protocolo não tem muito a ver com a gente é quando se fala das secreções de trato respiratório inferior, tirando o escarro. O escarro a gente pode ajudar, a gente não pode induzir. Ele tem que vir com a secreção normal, sem diluição. Eu não posso diluir o escarro. Então tem que vir a secreção que realmente ele conseguir coletar. Tirando isso, os aspirados, os lavados, não são feitos pela gente. São feitos por médicos, né? Com broncoscópio, fazendo todo aquele procedimento da broncoscopia que eles usam. Então, também tem que estar didático para eles, porque eles não estão com tempo. Então, eu estou botando lá qual é o pote que tem que colocar. Se ele não tiver, ele não pode mandar a sonda. Não pode, porque a sonda pode ser transportada de uma forma que pode ter contaminação, essa manipulação contamina. Então, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com material genético. Então, qualquer coisa relacionada a material genético, se contamina muito fácil. Né? Então, isso tudo eu estou colocando. Por isso até que você comentou o cuidado na hora da coleta na região de cavidade oral, né? Que nossa cavidade oral, a quantidade de coisas que tem é absurda. E na hora, imagino, para fazer um PCR lá, vai sair diversas coisas, né? E não que a gente está procurando. E, na verdade, atrapalha até na hora, né? De estar fazendo lá a amplificação, né, do material genético, quando a gente tem mais material genético. Exatamente. A Vanessa está falando aqui que ela está me conhecendo agora. Não tem problema não, Vanessa. Só me adicionar lá que tá tudo certo. Isso. Ela é assim mesmo. Ela entupiu a mim, o Iveson de perguntas. A gente tem um grupo que a gente estudou no 2º grau. Ela entupiu de perguntas, que ela é meio assim, estava meio desesperada. Ela tem também, acho que 2 pessoas idosas lá que moram com ela e ela toma conta e ajuda. Então, eu até entendo o desespero dela, mas a gente tenta acalmar ela o máximo de vezes. Mas que pode, a gente está acalmando. Mas assim, é até importante que essa ansiedade dela é a pergunta de muitas pessoas. As pessoas acabam não fazendo essa pergunta. E é bom que eu acho que essa live está esclarecendo bastante coisa, né? Eu vou te pedir para repetir só uma coisa que a gente falou lá no início, tinha pouca gente. Para falar os tipos de teste que tem e como eles procedem, por favor. Tá. Então, vamos lá, repetindo. A gente tem o RT-PCR, né, que é o que a gente usa como padrão ouro. Sorologia, né, detectando IgG, IgM e alguns testes IgA,
tá? A sorologia pode ser por diferentes tipos de metodologia, quimiluminescência e ELISA, que são os mais utilizados. Eu não lembro a marca, eu acho que é Europa, eu não gosto de falar marca não, mas esse, procurei mais coisas sobre ele, por quê? Que é o que pega IgA. Entendi. Que é o que detecta IgA. Entendeu? Então, esse de IgA, eu acho que também é um pulo do gato. Que a gente esquece dela. Então, eu acho que o IgA, nesse momento, ele pode ser o pulo do gato. Ele deu aumentado para qualquer infecção respiratória, o IgA é um marcador agudo. E a gente esquece dele, lembrando somente de IgM. E ele aparece então, rápido, né? Sim, aparece rápido. Ele aparece rápido. Então, eu acho que esse até kit vai ser muito precoce, bom. Né? Um diagnóstico precoce, excelente. Sim. Mesmo porque, que o paciente esteja assintomático, né? Já teria um aumento tendenciando alguma coisa? Ou não? Pode, não necessariamente, porque a imunoglobulina, ela vai ser produzida a partir do momento que ela vai entrando em contato. Quinto, sétimo então, dia, né? Ela vai ela vai ter Entendi. Mas nesse kit, né, desse fabricante, está dizendo que nesses casos, ele consegue pegar antes dos 5 dias que é preconizado para os outros. Tá? Entendi. Por causa da IgA, né? Entendi. E por causa da IgA. Mas aí, esse kit, que é o engraçado, o mais interessante, o que chama mais atenção para mim, ele faz IgA e IgG. Os outros, IgM, IgG, IgM, IgG. Então, isso se explica do muito falso negativo do teste rápido. Porque está fazendo IgM e ele ainda não produziu IgM, mas ele produziu IgA primeiro. Entendi. Não, excelente, excelente. Tentar lembrar que outra pergunta, que eu tinha formulado um monte de pergunta aqui. E o pessoal já até parou de fazer pergunta aqui. O pessoal está elogiando muito aqui, né? Várias vezes essas lives, elas são bem interessantes, Lu, porque quando a gente vai vendo os nomes subindo ali, a nossa mente, ela lembra de muita coisa que a gente já viveu, tanto na presença desses alunos, que muitos ali são ex-alunos, hoje já são colegas de profissão, né? Ou formados em outras áreas e são colegas de profissão, né? Que a gente trabalha hoje em equipe multidisciplinar, não tem como. E muitos ali ainda são alunos nossos, né? E outros nem nos conheceram e aí já estão tendo a oportunidade de ver, né? O tipo de professores. E a Vanessa, Vanessa? Gente, Vanessa vai sair nessa live feliz. Isso aí. Ela foi tudo respondido para ela. Nessa live foi praticamente para ela. A Vanessa faz o seguinte, depois segue lá a professora Luciani, tá? E tira mais dúvida com ela, tá bom? Tira mais dúvida com ela. Vanessa, já vou clicar, já tá tudo certo, Vanessa. Vanessa, ela também é excelente. Foi aniversário dela ontem, Vanessa, ó, parabéns pra Vanessa, você. Parabéns, Vanessa. Isso, parabéns. Isso aí. Foi aniversário dela. O Davidson falando, a Priscila, o pessoal. O Davidson tá de frente lá no hospital que ele trabalha também. Vejo as lives, as fotos dele. Ele tá de frente lá. Então, Davidson, cuidado, proteção, é o que a gente pede para todos. Entrou em contato com o paciente, não importa se ele está sintomático ou não. Máscara, tá? Uma coisa da máscara, queria falar. Não tem nada a ver, mas assim, que eu lembrei agora. Tudo de informação vale, vamos lá. Toda vez que a gente tiver suspeita de uma pessoa, a gente usa aquela máscara normal, aquela máscara cirúrgica, tá? Se você for manipular a amostra para gerar aerossóis, por exemplo, lá na biologia molecular eu posso manipular a amostra e gerar esse aerossol. Eu tenho que utilizar a máscara N95. Tá? Você vê um monte de gente, né? Uma amiga minha lá do 2º grau, tá aqui, entrou agora. A gente vê um monte de gente com aquela máscara N95 na rua, né? Não precisa. Aquela máscara de cirúrgica, ela já ajuda, tá? A não ser que você use, você vai manipular a amostra e nesses movimentos que a gente faz de manipulação de amostra, forma esses aerossóis, essas partículas, né, que ficam no ar para a gente respirar. Aí sim é a N95, tá? Que o protocolo da Anvisa, do Ministério, do IAL, eles dizem o seguinte, amostras, né, que são potencialmente infectantes, a gente tem que usar a máscara cirúrgica. Se for formação de aerossóis, a gente usa a máscara N95.
Eu vi E uma bastante... outra dúvida também, que eu estou tirando até da Elisa, tá? Minha aluna Elisa, quando a gente fala de material, biópsia, né, de trato respiratório, seja ele pós-mortem ou não, é como ser considerado uma amostra igual sendo viável. Se é trato respiratório, gente, vamos tratar N95. Tá, tratar igual como se fosse... Não arrisca, né? Não arrisca, usa N95 que vai ser mais garantido. Teve uma pergunta aqui da Amanda, passou aqui. Farmacêutico está apto para fazer essa coleta de suave? Sim. Se passando pelo treinamento, sim, né? Sim. Deixa eu ver aqui, máscara... Então, eu vou falar um pouco daquilo que a Débora está falando, né? Eu vi bastante gente ontem, vou falar um pouco do que... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem mais uns 13 minutos aqui, dá para falar um pouquinho. Que o Instagram só faz 1 hora de live. Antes de falar disso, pessoal, essa live eu vou colocar no canal que eu tenho no YouTube, é meu nome, tá? Professor Bruno Lemos Coins. Eu baixo essa live, eu coloco lá. Todas as lives que eu estou fazendo, eu estou colocando lá. Para quem quiser assistir de novo, entra lá e assiste no canal do YouTube. Então eu já tenho 3 lives lá. E essa que eu estou fazendo com a Lu, eu vou baixar. Eu vou converter ela, né, para poder colocar ela lá, que o arquivo fica muito grande. E aí eu vou também disponibilizar essa lá no canal que eu tenho no YouTube, que é o meu nome. Prof. Bruno Lemos Cons. Se você botar meu nome, Bruno Lemos Cons, você vai achar o canal. Se inscreve lá e assiste as lives, que todas as lives têm bastante informação. Assistam do início ao final, que é importante. Tá? Se quiserem deixar comentário lá, eu recebo aqui, eu respondo. Claro, obviamente dentro do que eu sei, senão eu vou pedir ajuda para meus colegas aqui, universitários, e eles vão me ajudar na resposta. Mas vamos lá, eu estou numa corrida, né? A minha vida sempre foi corrida, minha esposa ela trabalha em Magé. Então, eu estava em casa porque ela estava com sintomas e ela ganhou um afastamento de 12 dias. E a gente foi para casa, falei, vamos para casa porque eu estava em Magé com ela, para evitar deslocamento, porque não tem ônibus. Então, como é que ela vinha para Magé? Além do que, a gente tendo que fazer essas aulas por webconferência, eu não conseguiria buscá-la, né? Então atrapalhava um pouco a logística. Então eu estava em Magé, fui para o Rio, fiquei 1 semana e pouco no Rio, 12 dias, e ontem eu vim do Rio para Magé, eu estou em Magé agora. Então aqui eu cheguei, as ruas estavam mais vazias, tem barreira sanitária, só tem uma entrada, é uma outra prefeitura. Eu saí de casa no Rio de Janeiro, parecia um dia normal, Lu. E de maneira assim, bem surpreendente, muita gente na rua. Tá, eu saí de casa, era por volta de 5, 6 horas da tarde. Eu vi bastante gente na rua, muitas pessoas com máscara, outras não. Eu parei em um determinado local que eu tinha que fazer uma coisa, tinha um senhor com uma máscara no rosto, e toda vez que ele ia falar, ele botava a mão na máscara, abaixava e falava. E aí quando ele ouvia, ele botava a máscara no local. Então assim, isso que você falou em relação à máscara é importante porque a utilização da máscara cirúrgica ou máscaras aqui, como a minha amiga falou aqui, a Débora, né, de máscaras de tecido, né, que auxiliam, é uma barreira física, você vai conseguir utilizar isso na rua, tá? Mas o ato da manipulação da máscara é o crucial. Não adianta você usar a máscara se você não manipula a máscara corretamente. Então você vai colocar aqui na orelha o elástico. Quando você for manipular a máscara, você vai pegar no elástico. Se você colocar a mão aqui, você vai se contaminar. É a mesma coisa você sair de luva à rua, tocar em tudo quanto é lugar, colocar a mão no teu celular e o celular vai na orelha depois. Então, a manipulação da máscara, a manipulação de luva, fora, né, de casa, num ambiente que se tem a contaminação, é importante. E muitas das pessoas correram atrás de máscara. Eu vi muita gente na rua com N95. Eu vi pessoal na rua com aquelas máscaras de filtro, assim, surreal, onde a gente sabe que realmente em locais de alta periculosidade de contaminação que a gente tem, né, a necessidade de utilização dessa máscara. É só um desabafo do que eu vi e eu fiquei meio assim frustrado. Falei, cara, deve ter ninguém na rua, beleza. Vamos achatar essa curva que eu quero voltar para encontrar os alunos e ter aula. Eu vou abraçar todo mundo, um por um. Eu também. Porque não dá. A gente vive disso, a gente sente falta. Essa interação é importante para a gente. Cada dia que eu entro em sala de aula, eu vejo os alunos assim, é uma alegria, né? É um estímulo a mais. Eu gosto de falar que é o meu combustível, né? Todo dia de aula eu tenho um combustível para seguir. Cansado, chateado, qualquer coisa, eu entro em sala de aula, eu sou o personagem Bruno, professor Bruno. Eu saio da sala de aula, eu sou o Bruno.
né? Então, eu estou ansioso para voltar e eu fiquei meio frustrado que as pessoas acabaram não seguindo um pouco das recomendações, interferindo aí na parte, né, de achatamento da curva. O Davidson fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Aí Eu você já até responde li. essa pergunta. Ah, já leu? Então vamos lá. Já. Responde a pergunta dele aí, por favor. Então tem o dele, tem alguém que perguntou o negócio da máscara. A máscara de pano, gente, ela pode ser usada. Não tem problema nenhum. O problema é esse que você falou. Como é de pano, você não vai jogar ela fora. Então você vai lavar como se fosse, né, um objeto contaminado. Então, água sanitária, cloro, lisoforme, sei lá, o que você tiver em casa. Tá? O que eu faço? Né? Como eu vou para o laboratório, eu tenho os plantões certos, que é terça e quinta, o que eu faço? Eu tenho uma bebezinha, que ela tem 10 meses, né? E tem uma pessoa acamada em casa, que é a tia do meu esposo. Então, o que eu faço? Eu já tiro o sapato que eu saio não é o mesmo que está aqui dentro de casa, eu já deixo o sapato lá, então eu já botei um sapato só para trabalhar. Ele fica lá fora. E se eu tiver que trocar de sapato, ele entra, eu vou jogar cloro, deixar de molho um pouquinho e vou lavar, tá? Roupa, eu já chego tirando a roupa. Eu não encosto em ninguém, eu já chego tirando a roupa, boto lá ou no balde ou dentro direto da máquina, boto lisoforme e lavo. Acabou, eu lavo a máquina. Porque não adianta nada você botar sua roupa lá dentro com lisoforme e depois não lavar a máquina depois. Então eu lavo essa máquina depois, passo, até pode ser vinagre, né? Eu jogo vinagre, né, também, ou jogo o que eu tenho, lisoforme, ou água sanitária, ou cloro, e lavo a máquina para poder as outras roupas virem a ser lavadas. Jaleco, eu não estou trabalhando de jaleco de pano, me recuso, não tem tá? Então, eu uso jaleco descartável. Então, eu chego no laboratório de máscara, né? Quando eu entro pro meu setor, que é a bacteriologia, aí sim, lá eu tiro a máscara, porque a gente não tem tanta gente assim, porque a gente está com plantão. E eu uso jaleco descartável. Tá? Então, meu jaleco de tecido não foi nem para lá, tá? E o que estava lá eu não trouxe para cá ainda, porque eu vou trazer para cá só quando eu for deixar ele de molho para poder executar a higienização correta. Então, esse é o que eu faço, tá, Davidson? Isso é o que eu faço, porque eu acho importante. Então, por exemplo, eu vou na rua, vou na padaria, né? O chinelo de dentro de casa não é o mesmo que eu saio da porta para fora. Na porta tem outro, tá? Eu acho que é interessante isso que você falou, né? De criar uma certa, vamos dizer assim, uma área limpa, sim, né? Uma área de descontaminação, vamos dizer assim, contando que você possivelmente foi contaminado, em fazer esses procedimentos, né? Eu também deixo o chinelo do lado de fora, né? Quando eu entro em casa, meu chinelo, eu moro em apartamento e fica do lado de fora meu chinelo. Como fica todo mundo fica do lado de fora. Isso eu achei bem legal. Tá, aqui também o apartamento tá de todo mundo. Eu achei bem legal assim, a iniciativa. E eu já chego também retirando a minha vestimenta. Obviamente eu tenho os meus cuidados, que eu tenho uma princesa em casa. Eu peço pra ela, ó, vai pro quarto, que eu já tiro a roupa, entro no banheiro, separo a roupa e vou tomar o meu banho para evitar contaminação. Isso eu já sempre fiz, e a minha esposa também, a gente faz isso para evitar, até porque ela entra em contato com várias pessoas que estão doentes. Ela é enfermeira, então é complicado. Tá? Perguntaram aqui de vestimenta para sair, eu acho que não tem diferença, né, Lu? De vestimenta específica para sair, para você se contaminar, ficar no ar, você vai encostar em qualquer lugar, não é isso? Então... Isso. Assim, tem alguns lugares que a gente sabe que é foco. Por exemplo, o local que a gente trabalha, né? No caso lá, o laboratório que a gente está recebendo a amostra. Ok. Sim. Hospital, você passou mal, tem que ir pro hospital. Gente, aquela roupa tu já sabe que vai ter que trocar. Você vai ali na padaria. Você não encostou em nada, não encostou em ninguém, né? A quantidade de carga que você vai pegar é muito pouca, tá? Apesar que a gente sabe que cada local, né, tem um tempo para o vírus ficar. Né? Então, tanto os estudos da China, quanto do CDC, quanto estudos do Ministério da Saúde que levantaram, né, utilizam esses artigos chineses e o do CDC, observando aquele tempo. Na superfície de aço inox é o pior, né, que é a superfície pior, papel, poucas horas. Então, você tem essa variação de tempo, tá? Dentro do coronavírus nessas superfícies. Então, isso a gente também tem que levar em consideração. Limpar teclado, gente. Teclado, celular. O tempo inteiro, se puder higienizar, sim, né? Teve um rapaz que falou uma coisa certa. Ele usa álcool etílico
para limpar o celular, porque o que ele estava explicando, o álcool etílico ele foi criado para quem trabalha com a parte eletrônica. Então não tem corrosão, não tem nada. E o nosso álcool 70, ele tem água. Né? Então é complicado, né? Mas mesmo assim, gente, o que eu tenho é álcool 70, eu taco no celular. Isso mesmo, o interessante é descontaminar. Lu, a gente está finalizando aqui. Eu vou fazer meus agradecimentos, né? Que sempre faço no final. Quem não viu essa live, de novo, eu vou colocar no canal que eu tenho no YouTube com meu nome, Bruno Lemos Cons. Vai estar lá, Prof. Bruno Lemos Cons. Todas as lives que eu estou fazendo, eu estou colocando lá. Tá? Então, eu vou baixar isso, eu vou colocar lá e vocês possam estar assistindo. Beleza? Lu, muito obrigado. Você sabe que é uma pessoa que eu tento contar sempre. E você também pode contar comigo sempre. Eu posso considerar você uma parceira, uma amiga de sempre, de todos os momentos. E eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui trazer um pouco da tua experiência. Né? Você é um profissional extremamente qualificado. E não tinha outra pessoa para eu convidar para falar um pouco sobre essa parte toda de exames, contaminação. E muitíssimo obrigado mesmo. É contigo agora para você falar e despedir do pessoal aí. Tá, antes de despedir, eu vou te fazer um desafio. Tem em São Paulo está tendo um experimento que estão usando corticoide com claritromicina ou azitromicina. Na próxima live eu quero que você fale sobre isso. Eu já falei na primeira. Então, na primeira eu não vi. Tá. Então, o corticoide o pessoal estava tentando usar para redução da atividade da resposta inflamatória. Tá? E a azitromicina parece que é uns efeitos off-label e também tem um pouco sobre infecções oportunistas que podem estar acontecendo com a contaminação por SARS-CoV, e algumas infecções podem estar aparecendo, eles acabam utilizando para evitar essas infecções oportunistas. Te respondi rapidinho. Rapidinho. Tá, então eu vi isso hoje, na verdade. Eles vão finalizando semana que vem. Esse protocolo que eles estão fazendo, eles vão finalizar na semana que vem. Então, provavelmente, na semana que vem, já vai ter os resultados são 20 pacientes. Legal. Eu vou acompanhar, deve estar saindo isso daqui a pouco. Eu quero que você veja isso aí. Vou falar, certamente, pode deixar comigo. Quero que você veja isso aí. Gente, muito obrigada. Bruno, muito obrigada pelo convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, dividir um pouco do conhecimento que eu tenho. Se Deus quiser, em breve eu vou estar liberando esse protocolo e procurando fazer outros protocolos para viabilizar e facilitar a vida de todos, né? Tanto profissionais de saúde quanto indivíduos que têm essa preocupação de estar levando o Covid para suas casas, tá? Muito obrigada pelo carinho, Bruno. Obrigada a todo mundo que aí assistiu, mandou mensagem, mandou perguntas. Vanessa, você não vai ser esquecida, vou te perturbar. Tá, meus ex-alunos, meus alunos, meus amigos, tá? Um grande beijo a todos e uma excelente tarde pra gente. Isso aí, Lu. Beijo. O pessoal tá querendo desafio, vou me preparar melhor. Tá? Pessoal, tô criando desafio, hein? Isso aí. Pessoal, é igual a gente faz na sala de aula, né? Mesma coisa. Isso aí. Tem que estar antenado e preparado. Pessoal, muito obrigado. Aguardem que certamente outras lives vão surgir. Eu vou entrar em contato com uma amiga ontem do Wallace, que ela é nutricionista, para ver se a gente consegue falar um pouco sobre essa ideia de nutrição nesse momento. Tá? E outros assuntos que vão surgindo, eu vou tentar achar algumas pessoas para estar falando um pouco e situarmos, né? Com a verdade sobre esse assunto que assola o mundo, né? Essa pandemia que assola o mundo. Pessoal, um grande beijo. Eu vou encerrar a live aqui. Fique com Deus. E essa live vai ser colocada lá no YouTube, tá? Quem não viu, vai ficar aqui no meu History 24 horas. Se não assistir no History 24 horas, está lá no YouTube. E aí podem estar acessando e vendo essa live novamente. Valeu? Lu, beijo. Fica com Deus. Cuida da sua bebezinha aí. E vamos lá que a gente vai vencer isso rapidinho. Com certeza, com certeza. Pessoal, até mais. Vou encerrar aqui. Um abraço, hein? Tchau, pessoal. Tchau, Bruno.